Você já se perguntou o que origina no cruzamento entre uma leoa e um tigre macho? Gente, não é Photoshop. O tigreão é um cruzamento híbrido entre uma leoa e um tigre macho. O tigreão é tão comum como o ligre. No entanto, no final do século XIX e início do século XX, os tigreões eram mais comuns que os ligres. É possível dizer que são parentes do ligre, por também ter uma origem de cruzamento da espécie de tigre com leão. Nesse caso, podem ter pintas ou listas, tendo uma juba menor do que a esperava num leão. Costumam pesar cerca de 180 kg, tendo um tamanho semelhante ao dos seus progenitores. Assim como os ligres, somente as fêmeas podem ter filhotes. A juba do tigreão é mais curta e discreta do que a do leão e mais similar ao tufo do tigre. É um erro pensar que os tigreões são menores que leões ou tigres. Não ultrapassam o tamanho de seus progenitores, porque herdam um gene inibidor do crescimento da mãe leoa e do pai tigre, mas não apresentam nenhum tipo de nanismo ou miniaturização. Muito frequentemente pesam aproximadamente 180 kg. A relativa raridade de tigreões é atribuída ao fato dos tigres machos acharem um comportamento de acasalamento da leoa demasiado sutil e escapam-lhes algumas pistas sobre o interesse dela em acasalar. No entanto, as leoas são ativas e desenvoltas em solicitar o acasalamento, pelo que a atual raridade dos tigreões deve-se ao fato de serem menos impressionantes em termos de dimensões do que os ligres. Se você ficou até aqui e não sabe o que é um animal híbrido, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e no final do vídeo, deixe o like. É importante também você comentar sugestões de vídeos, curiosidade que você tenha. Chamamos de híbrido todo e qualquer organismo vivo descendentes de indivíduos geneticamente diferentes, ou seja, o híbrido é um produto de acasalamento entre indivíduos de espécies diferentes. É importante lembrar que são considerados híbridos apenas os descendentes de pais de espécies diferentes, e que quando há o cruzamento de animais da mesma espécie, mas de raças diferentes, são obtidos animais mestiços. A hibridação ocorre naturalmente, não constitui uma ameaça à conservação das espécies envolvidas, sendo vista, nesses casos, como parte da história evolutiva dessas espécies animais, mas pode se tornar um problema para a conservação se for propiciada por mudança no habitat ou na composição das espécies provocadas por ações humanas. Esse cruzamento genético entre duas espécies vegetais ou animais distintos, que geralmente não podem ter descendência devido aos seus genes incompatíveis. Esse fenômeno foi estudado pela primeira vez em plantas, durante o século XVIII, embora existam citações mais antigas sobre esse assunto, tanto em planta como em animais. Algumas dessas novas espécies ainda são produzidas até hoje, através do cruzamento entre espécies, essencialmente para serem usadas como atrações de apresentações e locais turísticos. Atualmente, cientistas estão tentando recriar o mamute através do ADN destes animais, que foram encontrados congelados na Sibéria. Esses cientistas usaram técnicas de clonagem para fertilizar óvulos de fêmeas de elefante, seus parentes modernos. Se conseguirem, esse animal será um híbrido de elefante com mamute, e provavelmente também será estéril, como a maioria dos híbridos. Galera, se inscreve no canal porque, uma informação dessa é muito relevante, então já se inscreve para ficar atualizado, ative as notificações. Os tigreões machos são estéreis, enquanto que as fêmeas são férteis. Pelo fato que apenas as fêmeas são férteis, tigreões não podem se reproduzir entre si. No Aripuna Zoo, na Índia, uma tigreão fêmea, nascida em 1971, foi cruzada com sucesso com um leão asiático. A rara segunda geração de híbridos foi designada litigreão. Acabou gerando 7 litigreões durante a sua vida, alguns dos quais atingiram tamanhos verdadeiramente surpreendentes. Um
Morreu em 1991, pesava 363 quilos, média de altura 1,32 metros até o ombro e tinha 3,5 metros de comprimento total. Existe um outro tipo de híbrido que corresponde aos indivíduos que possuem a menor distância evolutiva do que as subespécies e são produzidos visando o melhoramento genético na agricultura e na pecuária. Normalmente, esses híbridos resultam de cruzamentos selecionados, procurando-se manter as características vantajosas dos progenitores e eliminando as desvantajosas. Existem dois fatores que tornam um híbrido fértil, permitindo com isso o nascimento de uma nova espécie, seguindo o conceito biológico de espécie: a homoploidia e a poliploidia. A hibridação homoploide resulta no cruzamento de espécies distintas, mas parentes, onde a nova espécie híbrida tem um número normal de cromossomas. A poliploidia é a existência de mais de 2 genomas no mesmo núcleo celular. Devemos saber sobre os tipos de fecundações, interna e externa. A fecundação é a união dos gametas, óvulos e espermatozoides, e pode acontecer de duas formas diferentes. Fecundação interna ocorre dentro do corpo do animal, e a fecundação externa ocorre fora do corpo, geralmente na água ou ambientes úmidos. A troca de gametas entre os indivíduos ocorre em todos os seres vivos que realizam a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada não ocorre fecundação. Através do fenômeno da fecundação, as características de dois indivíduos diferentes se misturam e são passadas aos descendentes, um mecanismo conhecido como hereditariedade. Nos tigreões, a fecundação é interna. Na fecundação interna, a união dos gametas acontece dentro do corpo do animal. Durante a cópula, o macho usa seus órgãos genitais ou copuladores para liberar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Essa forma é a mais vantajosa, pois impede das condições do meio externo para acontecer. Os leões alcançam a maturidade sexual até os 4 anos de idade. A reprodução pode acontecer durante todo o ano. O cio das fêmeas dura de 2 a 8 dias e ocorre em qualquer época do ano. O acasalamento pode acontecer até 50 vezes em um único dia. As fêmeas só não estão disponíveis para a reprodução durante a gestação e o aleitamento. São animais carnívoros e suas presas mais comuns são as zebras, os búfalos, javalis, antílopes e veados. Eles são excelentes predadores e ocupam o topo de suas cadeias alimentares. As fêmeas costumam ir à caça devido à sua maior agilidade. Entretanto, nem sempre a caça é garantida. Assim, os leões podem passar até 3 dias sem se alimentarem. As fêmeas tigres ficam férteis apenas durante 5 dias ao ano. É nesse momento que a reprodução deve acontecer. Para garantir a reprodução, o casal de tigres costuma acasalar várias vezes durante o dia. A gravidez dura em torno de 3 meses. A cada ninhada pode originar até 3 filhotes. A mãe é responsável por cuidar do filhote e não desgruda de suas crias até que eles possam se defender sozinhos. O pai não desenvolve nenhum tipo de cuidado com as crias. Uma característica peculiar é que os tigres podem acasalar com outros felinos. Por exemplo, o cruzamento de uma tigresa com um leão, originando tigreão, é o que estamos falando, um animal híbrido. Assim como os leões, os tigres também são animais carnívoros, e os seus dentes caninos são bem desenvolvidos e os maiores entre os felinos. Eles podem comer até 10 kg de carne de uma só vez. Durante a caça, os tigres podem imitar o som de outros animais com o objetivo de atraí-los. As suas presas favoritas são veados, javalis e antílopes. Eles costumam ser solitários, porém territorialistas, e podem disputar entre si pelo controle do espaço. É fundamental que a área tenha disponibilidade de caça e, no caso dos tigres machos, de fêmeas para a reprodução. O padrão de listras é único para cada tigre, como uma impressão digital. É bem comum as pessoas verem onças, tigres em zoológicos e outros animais desse ramo. Mas agora eu te pergunto, o que você faria
se visse um tigreão na sua frente, iria correr ou tirar uma foto? Deixe aí nos comentários o que você faria. Você ainda que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, porque eu quero fazer uma série só de animais híbridos. Então, se você já gostou do conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva. Eu tô deixando também um vídeo aí para vocês sobre o zébralo, que é o cruzamento da zebra com o cavalo. Esse vídeo tá muito top, então confere aí.